Pronto, aqui já coloquei a terceira bobina e já posso colocar ela completa. Essas duas lá ficou aberta, como eu falei, que é para as outras, na hora que elas virem, elas encaixar por baixo. A partir daqui agora, eu vou colocando as bobinas completas. E repare aqui, olha, que toda vez que eu coloco uma bobina, como eu falei, de um lado é par, do outro é ímpar. Essa última que eu coloquei foi no 7 e no 12. A próxima é no 9 e no 14. Olha o 9 aqui. E olhe o 14 aqui. Sempre pulando uma casa, ó. Então, desse lado aqui tá ficando os números ímpares entre as bobinas. Esses números ímpares que tá ficando vai sendo preenchido pelas próximas bobinas. Coloco uma, preenche aqui. A próxima vai preencher aqui. Do lado de cá sempre vai ser par, do lado de cá sempre vai ser ímpar. Essa bobina ela tem um passe de 6, vai ficar 4 casas no meio que não vai ser utilizada, que vai ser usadas para as outras bobinas. Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se ela estivesse pegando a primeira casa, ela na primeira ranhura, ela ia estar ocupando a sexta ranhura, que o passe dela é 6. Se esse motor fosse um motor de alta, o passe teria que ser um passe maior. Nesse caso aqui, um motor de alta, aí o passe seria 12, porque 3 vezes 12 ia dar 36. Como o passe foi diminuído para 6, aí a velocidade já cai pela metade. Se você vê, 6 é um dos múltiplos de 12. 12 é um dos múltiplos de 6. Então, 6 mais 6, 12. Dobraria. Se colocar 12, então a velocidade já iria dobrar. Então, a próxima a colocar aqui agora é no 9 e no 14. É o 9, 10, 11, 12, 13, que é ímpar, 14. E seguindo, aqui, olha aqui no nosso caderno, olha. 9 e no 14. Olha aí, 9 e no 14. Ponta L9. Ou melhor, a ponta aqui, ó, é T6 e L9. Quando fizermos a amarração, T6 vai em T6 e L9 em L9. Então, primeiramente, a gente monta tudo. Depois solda as pontinhas. Depois faz as amarrações. Então, aqui não há necessidade de estar filmando ele uma por uma, que é como eu falei para vocês, ó. Aqui ímpar e aqui par. Colocou as pontas dela certa. Depois é só ir ligando essas pontas, que não há erro não. Esses motores pequenos é bom você senta, coloca eles no colo como eu demonstrei em uma aula. Fica mais fácil de você estar encaixando aqui as bobinas aqui nas ranhuras certas. Então vou colocar mais bobinas aí e volto a mostrar a vocês. Sempre mantendo o mesmo passe, colocando as pontas dos fios certinho. Primeiro eu fiz 6 bobinas. Aí coloquei os números nas pontas delas certinho, na entrada e na saída. Agora é só ir montando. Depois eu vou lá e faço mais 6, ou então faz tudo de uma vez e coloca as pontas. Eu fiz logo 6 por causa que a castanha lá só pega 6 bobinas. Então vocês tirou a medida dessas aqui, deu certo, a próxima lá que for fazer, mantém a mesma medida, para a bobina não ficar maior, menor. E aí ela fica tudo certinho. Então já coloquei 5 bobinas. Dá pra ver aqui, olha, que elas começou a ficar trançadinha, igual tava. E uma ferramenta que eu estou sempre usando também é a marretinha de nalho. Ou de nalho ou de borracha. Ó, para você estar acertando as bobinas aqui, para ficar livre para você colocar as outras. A vantagem desses motores
é que eles é mais fácil de ajustar as bobinas. Elas dificilmente vai ficar pegando aqui, fechando. E se você fizer o tamanho dela certo, ela vai ter o espaço certo. Então aqui é sempre isso, ó. Encaixa uma, né? A hora que encaixar vai falhar uma aqui, que aqui é ímpar, aqui é par. Sempre o ímpar aqui vai ficar vazio para vir sobrepor na próxima, ó. Olha, tá vendo aqui que estão sendo todas sobrepostas, olha. Estão sendo todas preenchidas. A próxima aqui vai ser preenchida agora. E no fundo aqui, a mesma coisa, olha. Dá pra ver aqui que tá ficando tudo do mesmo jeito que era. Aí eu só tô colocando elas aí. Ainda falta mais uma dali dessa que eu fiz. E quando você fizer as suas bobinas, que você deixar elas já numeradinha, você sempre coloca em ordem os números que você está pegando por cima. Assim você vai facilitar mais. Eu coloquei elas todas por cima, por exemplo assim. Primeiro número, segundo número. E até vai terminando as bobinas. Então você vai ter uma agilidade maior. Tudo que eu coloquei uma, a próxima com o próximo número determinado da ranhura já vai estar ali. E assim eu vou sobrepondo. Que elas é uma a uma, não é em conjunto. E sempre deixando as pontazinhas para fora. Para quando você for fazer a amarração, estar livre. Então vou dar continuidade aqui e vou mostrando aos poucos a você. Pronto, aqui eu já coloquei 6 bobinas. E aqui eu já tenho mais 6 enroladas. E todas em ordem aqui. Então de acordo eu vou tirando aqui, elas já estão com o terminaizinho dela aqui, olha. Tudo marcadinho. Então basta eu seguir aqui agora como está aqui, ó. Basta eu seguir como está aqui. Preenchendo aqui e falha um aqui. Porque se eu preencher aqui e preencher a próxima aqui, não vai dar o passe certo. E o número aqui é ímpar. Tem que ser ímpar, par, ímpar, par e assim por diante. Dá pra ver ó, que todos estão ficando aí. Os terminais aqui estão livres. Então, agora basta dar sequência. Então eu vou dar sequência até chegar aqui perto e volto a mostrar a você. Partiu daí não tem erro não. Tudo a gente fez certinho. Outro detalhe que um garoto perguntou foi o seguinte: se teria algum erro colocar 3 ou 4 ou 5 voltas a mais ou a menos. Não, não tem essa variação tão grande assim. Há uma margem de erro para mais ou para menos. Se você colocar demais, não vai caber aqui na ranhura. Se você colocar muito pouco, aquela bobina ela pode sofrer uma defasagem, ela vai aumentar a amperagem por causa que tem menos espiras e ela pode vir a queimar aquela bobina, mas se for muito. Mas se for uma média, uma vai compensar a outra. Quanto à velocidade, não vai variar tanto assim, a não ser que você mude todas as bobinas. Agora já os induzidos tem que ter mais cuidados. Então aqui, olha, eu vou colocar aqui todas na sequência aqui, igual tá acompanhando. Quando chegar aqui perto, eu mostro a você como é que tá ficando. Eu tenho 2 desses para enrolar. Eles são iguaizinhos. Como eles são iguais, como eu falei para você, eu tirei o esquema desse do outro, não precisa estar aquele mesmo cuidado. É só meter e cortar tudo e guardar para na próxima a gente ter esse mapeamento aqui guardado. Você pode ainda também ter como referência medir esse espaço daqui para aqui e medir aqui. Com isso aí você vai ter a medida completa dele aqui em centímetros. Você mede aqui, depois mede aqui o espaço dele, multiplica. Que quando você pegar outro, você compara se aquela medida é a mesma. Às vezes o diâmetro não vai ser o mesmo, mas como o comprimento é maior, então a medida se torna a mesma.
Então eu estava falando aquela questão de colocar o motor na perna, mais ou menos aqui. Aqui você tem um melhor apoio. Nessa posição aqui, olha. Você vem aqui, que às vezes em cima da mesa a gente não tem aquela mesma agilidade, igual tivesse com o motor mais apoiado. Isso para os motores pequenos. Para os motores maiores, motores pesados, dê preferência em cima de uma bancada. Tá aí a vantagem de estar com ele na mão. Mais ou menos isso aí. Facilita. Tá aí. A vantagem de estar com ele aqui apoiado aqui é essa. Isso, os motores pequenos. Então vocês testam aí, se dá certo, né? Você vai usar os dois métodos, tanto em cima da banca quanto apoiado em sua perna. Então vamos lá. Então aqui já está finalizando, olha. Só falta duas bobinas. Agora eu levanto essas daqui, coloco as duas bobinas aí. Aí depois baixo aqui, fechando essas. E aí finaliza aqui o motor. Pronto, pessoal, esse motor aqui já está todo bobinado, ó. Só falta agora, como eu falei, eu colocar os isolantes aqui e depois vir fazendo as amarras. Do outro lado aqui, olha, a mesma coisa. Colocar os isolantes, soldar os fios. Estão todos marcados aqui, não vai ter a necessidade de eu estar medindo com o multímetro. E aí é só procurar as pontas deles certo, T5 no T5, L1 no L1, igual a gente estudou. E aí coloca os isolantes, solda os fios, isola eles com os espaguetezinhos e conclui o trabalho, né? Depois inverniza, leva ao forno, seca e monta. Olha esse outro aqui que eu já estou enrolando. Olha aqui. Já coloquei as duas primeiras bobinas, olha. Deixei um lado delas em aberto. Vê que elas estão colocadas, ó, as pontas de amarração, olha. T6 aqui, ó, e T5 aqui. Tudo no sentido horário, olha. Então a partir daqui, as próximas bobinas que eu vou colocar, olha, vai ser uma aqui no ímpar e aqui procurando o par, olha. E sempre vai estar sobrando uma lá para estar sobrepondo, ó. A partir daí agora eu já vou colocar os dois lados da bobina. A próxima aqui é no 7 e no 12, igual tá no caderno ali, olha. Olha aí, terceira bobina no 7 e no 12. Já coloquei as duas primeiras, ó. Então vou só colocar ela aí para vocês verem como é que ela vai ficar aí no espaço dela. Olha, outra coisa que... uma coisa que agiliza muito é isso aqui, olha. Como eu falei para vocês, eu já fiz todas as bobinas aqui. Está todas marcadas com os terminais aí em ordem. De acordo eu vou pegando aqui, olha. Já vou colocando no lugar certo, a próxima já vai ficar aí. Então eu terei uma agilidade maior nesse caso. Pronto, pessoal, coloquei aqui. A partir daqui é aquilo que eu falei, ó. Aí vai estar procurando aqui a ímpar e aqui a par, ó. Sempre deixando uma vaga. A exemplo, ó, como eu falei. Aí as bobinazinhas eu fiz aqui, isso aqui é uma laçadinha, ó. Puxou, pronto. Tá desamarrada. Só vou direcionar ela aqui certinho. Direcionei o terminal dela certo aqui, olha. Agora é só colocar lá, ó. Colocou naquela vaga ali, colocou aqui no local certo, não tem erro.
É só ir montando todas aí agora, ó. Essa casa aqui que tá vaga, pula um aqui e vai. Porque aqui encostado vai ser a próxima que vai pegar aqui. Aí é só ir montando, ó. O passe aqui é 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei naquele outro anterior. E pronto, ó. Vai montando até chegar aqui de baixo, ó. Até chegar aqui. Depois que passar, montar essa aqui de baixo, basta fechar essas aí. Então aí não tem erro aqui. Montou aqui, depois ligou os terminais certinhos. Tá com o motor montado. Então vou dar sequência aqui. E quando eu for fazer o acabamento, eu mostro a vocês. Que não é necessário montar aqui bobina por bobina, que eu já mostrei aquele lá. E a colocação é do mesmo jeito. Então só iria crescer a aula e tá ficando muito repetitivo. Então aqui já dá para vocês ver como é o modelo de montagem nesse motor aqui. O passo dele foi de 6. Ele tem 36 casas, como eu falei para vocês, 36 ranhuras. Dá para ver ali, tem 36 ranhuras. Então vou dar sequência aqui no trabalho. Então o isolamento entre as bobinas é feito desse jeito, olha. Só cortar o papelzinho, colocar aqui entre elas, olha. Igual eu mostrei naquele outro. Olha aí, ó. Levantou elas um pouquinho e encaixou. Isso ajuda muito para uma bobina não ficar encostando na outra. E aí com o tempo ela se solta esse verniz e vem a dar um curto aí nessa área. Dissipa melhor também o calor. Então ajuda muito. Então é isso aí, para dar o acabamento no motor dessa maneira. Então vou terminar de concluir aqui o trabalho. Bem, então aqui está o motor já para fazer a soldagem dos terminais. Dá para observar aqui que está aqui parecendo uma medusa aqui. Deixa eu levantar mais a câmera. Aí. Dá para observar aqui, olha. Olha as bobinas aqui. Sentido horário aqui, ó. Tá o U. Na próxima bobina tá o Z. Na próxima do Z está o V. Próximo do V está o X. Começou aqui W. A próxima Y. A próxima U. A próxima Z. A próxima V. E a próxima X. Tudo na ponta da bobina aqui, ó. Tudo em sentido horário, as letras. Agora, olha as ligações delas como estão. Olha, T3 está aqui. T3 está aqui. Agora, olha. Conta 1, 2. É a próxima ligação de T3 no mesmo sentido, olha. Aqui está em sentido horário. Aqui também está em sentido horário. Então ele foi ligado duas bobinas à frente. E todas são assim. Olha aqui, T2 está aqui. A próxima está duas bobinas à frente. Aqui, ó, T2 está aqui. Olha a outra aqui, ó. Aí T2 e T2, ó, uma, duas bobinas à frente. Quer ver? Deixa eu caçar um L aqui. Então L é a mesma coisa, duas bobinas à frente, já liga L com L. Então se você amarrou esses terminais aqui tudo certinho, não tem erro. Se acontecer você pegar um motor desse que queimou e você não sabe mais onde está as amarrações de bobinas, então através desse aqui você vai saber onde está as amarrações e onde são os terminais de ligações de entrada dele, como está aqui nesse mapeamento que eu fiz. Esse é o motor de baixa.
A maioria dos motores de baixa, a ligação é tudo desse jeito aqui. Só vai mudar às vezes quantidade de bobina, mas os tipos de ligações são as mesmas coisas. Às vezes os meninos perguntam, e um motor desse de baixa pode enrolar de alta? Pode, mas na maioria dos motores tem que deixar bobinas vazias, porque elas não vão combinar certinho. Tem motores que não vai combinar os pares de bobina de alta, basta deixar umas vazias e vai dar a mesma coisa, mas na maioria combina. Outra dúvida que sempre pergunta é o seguinte: e a quantidade de voltas é mais ou é menos? A quantidade de volta é sempre a mesma coisa. O que muda é a posição das bobinas. O passe delas vai aumentar, no caso de um trifásico, o passe vai aumentar, porque ele vai ficar aqui ó, como se fosse... Vai entrar 3 fases, cada fase vai ter 2 polos, ficando 6 polos, e aí fica motor de baixa. Se você mudar essa quantidade, logo ela vai aumentar a velocidade. Então o passe da bobina terá que ser maior. Vai ficar como se fosse só 3 bobinas. Não vai ser só 3 bobinas, mas as entradas vai ficar como se tivesse 3 bobinas, que vai ser os 3 polos. Então agora eu vou fazer a soldagem, acabar de colocar aqui os espaguetes, soldar o fio nas pontas e depois amarrar. É vendido também um cordão no mercado, que vocês podem passar esse cordão ao invés de colocar o papel aqui dentro, olha, como eu mostrei, em vez de colocar o papel, pega o cordão e vai fazendo aquela amarração que eu falei. Vai passando o cordão aqui dentro, ó. Passa ele aqui, depois passa aqui para fazer o isolamento entre uma bobina e outra, até completar o isolamento. Então vou terminar de concluir aqui e depois mostro a você.